tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, a gente já abre falando do clássico no Brasileirão. O Flamengo saiu na frente com o colombiano Carrascal, mas o Vasco buscou o empate no Maraca com o garoto Rayán. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação, 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Nenhuma derrota no clássico em brasileiros desde 2015. Nos últimos 34 confrontos, só 2 vitórias vascaínas. Das 62.156 pessoas que foram ao Maracanã, a grande maioria era de torcedores do Flamengo. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico do maior rival e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Em profundidade, que bolão pro Carrascal, saiu o Léo Jardim. A bola vai ficar lá com o Cebolinha. Cebolinha domina pela ponta esquerda. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão. No travessão! A jogada seguiu. Emerson Royal cruzou. Bruno Henrique tentou. Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Tome cruzamento, Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou. Bruno Henrique tocou de primeira, Léo Jardim faz o milagre, mas na sobra. Jorge Carrascal abre o sorriso e o placar no jogo. O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Rayán, e aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Rayán é o nome de uma cabeçada espetacular para vencer o Rossi. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu estava esperando esse momento, então muito feliz. O Rayán é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. O Rayán é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saul chutou bonito no travessão. Saul, pé esquerdo do Saul na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente não... Eu tenho por característica, o Vasco para mim é um time... Vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a ser gigante dentro do Vasco. A gente vai falar mais do clássico ainda nessa edição do Globo Esporte, mas vamos falar do Rayán agora, que vem jogando muito bem com o Fernando Diniz, né? Desde que o Diniz chegou ao Vasco em maio, o Rayán foi titular em todos os 24 jogos com ele.
fez 8 gols. Uma pena é que recebeu o terceiro amarelo e aí tá fora do jogo contra o Bahia agora na quarta-feira. Agora vamos voltar a falar do clássico. Teve treta no túnel antes dos times entrarem em campo. Clássicos são sempre envolvidos por um clima de tensão. Acompanhe na nossa câmera exclusiva a treta entre a família Rossi e a família Verratti. Antes de Flamengo e Vasco, o atacante Pablo Verratti, lá no alto da tela, estava disfarçando. De mãozinha dada com o filho, sorriso no rosto. Léo Jardim cumprimentou o Rossi. E aí veio a primeira ação de Verratti. 3 chutes no filho do Rossi, o Balti. E você acha que o goleiro do Flamengo revidou? Revidou com um abraço. Afinal de contas, eles são amigos. Mas não acabou, não. O Rossi, educadíssimo, deu a mão pro filho do Verratti. E o Vitório negou. Olha de novo ele balançando a cabecinha como quem diz: hoje não, tio. Sai daqui, tio. Não deu mesmo e foi embora. Clássico às vezes tem grandes personagens, mas esse, Arrascaeta, começou no banco. Verratti fez pouco. Os técnicos, Felipe Luiz, Fernando Diniz, estavam ensaiadinhos. Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou! O ídolo participou do gol, comemorou. De clássico ele entende. Do Flamengo! Felipe Coutinho cobrou escanteio. E quando cobrou escanteio de novo, Segunda trave, vai lá o toque de cabeça! gol do Ryan. Comemoração, pedido pro Ryan dar uma segurada, porque ele fez o gol e saiu mandando os rubro-negros se acalmarem. Aí, ó, podemos dizer que o Ryan foi o nome desse jogo. O melhor em campo do Vasco. Fez gol, provocou. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então tá esperando esse momento. Feliz e cansado. Tava na cara dele, né? Sobre a parte física, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida como esse jogo aqui. Sorte do Ryan, e hoje vai ser mais leve. Olha, aqui no off o negócio já tava quente, no on então. Eu vou fazer uma perguntinha pra cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos Foi começar. a reação ontem após o apito final. Olha Isso só. responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso quando eu fui eliminada por você. Se debruçou no meu time é melhor. Não, melhor eu não. vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruçar nisso, mas o jogo em si não... É jogado. E o lambari, sabe É pescado, Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou convencer do lado do Flamengo, Pedrosa. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano, e agora 0 no começo desse ano, e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem: quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim,
Olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Cuesta fez ontem. É absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Para mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, para mim, de equilíbrio. E se fosse para colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão. No primeiro tempo precisou fazer essas 2 substituições. E aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidade. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito as partidas. E sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Para o Flamengo, porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Para o Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. O Abel Ferreira deu um discurso nessa semana aí, e ele é falastrão pra caramba, mas ele foi perfeito. A gente está acostumado a ignorar que tem um adversário ali. É isso. As pessoas estão ignorando que o Vasco melhorou, que o Vasco se reforçou, que o Vasco tem um jogador que é o Coutinho, que é talentosíssimo, que o Vasco teve o Carlos Cuesta, que jogou bola demais. O Felipe Luiz falou isso. Jogou bola demais. Que tem o Verratti, que é o artilheiro do Brasil. O Ryan não tem sub-20 melhor do que ele no Brasil. Ele chegou a 11 gols na temporada. Então, ignorar também o adversário é um grande erro que a gente comete por aqui. E tem um ponto maior. Um grande erro. Os mais jovens estão ignorando que a maior rivalidade historicamente do Vasco, do Flamengo, é o Vasco. Porque muda o Palmeiras, vira o Galo, vira fulano, vira ciclano, mas nunca vai deixar de ser o Vasco da Gama. Nunca. Então isso tem que ser... Se pega um garoto como o Ryan, e eu falei isso aqui, como é que garotos que jogaram esses clássicos na base são importantes no jogo profissional? Eles também sabem o tamanho desse negócio. O Ryan virou e falou ontem assim, eu nunca corri num jogo como eu corri hoje. E ele jogou muito. Ele jogou muita bola. O garoto sabe o que é olhar essa camisa do Flamengo do outro lado e falar, eu tenho que pegar esses caras. Exato. E o contrário também existe. Ó, teve um que eu analisei ontem que tava assim também, entendendo Vasco e Flamengo. Coutinho.
Ele sabe. Ele sabe Não o tamanho fez uma dessa brilhante rivalidade. partida. Mas você vê na vontade, Mas ele sabe? ele é o Coutinho. Você vê um Coutinho revoltado num determinado lance, eu falo, cara, o Coutinho entende Vasco, Flamengo e Vasco. Muito bem, e olha só, o treinador Fernando Diniz falou sobre o desempenho do Ryan que a gente está comentando agora. Rodou. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. E já falamos aqui como ele cresceu, né, com a chegada do Diniz, né, Pedrosa? Os números mostram, foi o que eu falei aqui, ele chegou ao seu 11º gol na temporada, 7 com o Diniz, 7 depois do Diniz. Ou seja, um moleque que tem 19 anos, meter 11 gols na temporada do futebol brasileiro, jogando num time que não é o melhor. O Ryan, ele não tá no time pronto. Ele não é a promessa do Flamengo, ele não é a promessa do Palmeiras, ele é uma promessa do Vasco. E ele assumir esse protagonismo mostra o tamanho do jogador que ele está sendo. E o Ryan tinha que estar na Copa do Mundo Sub-20. Ele seria titular absoluto. O Vasco não deixou. O Vasco falou assim, o Ryan fica. Por quê? Porque ele é um jogador hoje extremamente importante. Fora esse quesito, ele cresce em clássico. Ele cresce em clássico, ele cresceu contra o Fluminense, ele cresceu contra o Botafogo, ele é um jogador que gosta e muito desse tipo de jogo. Então assim, cara, é porque o Vasco financeiramente vive uma situação muito frágil. Então a venda do Ryan, ela vai ser diminuída por conta disso, pela necessidade do Vasco. É o Pires na mão, né? Sem dúvida alguma. Mas ele é jogador que hoje o Vasco não pode pensar em vender por menos de 20 milhões de euros. Não tem como pensar nisso. É jogador para 25 milhões de euros. Se fosse do Flamengo, 30. 35, porque ele é esse jogador. 19 anos com a força que ele tem, finalizando, finaliza de cabeça, joga de ponta, joga de centroavante. Cara, ele é muito especial. E é bom que se fale, né? Não é porque o Ryan jogou contra o Flamengo, não. Eu tô falando isso aqui tem meses. É verdade. Tem meses que eu tô falando isso aqui. E a gente bom. está colocando, e você sobretudo, que ele é o cara aí nessa era do Diniz no Vasco da Gama. Ele é o cara. Vamos olhar a falta do Lucas Oliveira no Plata? Gente, era para cartão vermelho ou não era? Fala aí comigo. Você acha que era? Cara, acha que não era? Na bola, quando o movimento é de cima para baixo, é solada. Quando o movimento é de baixo para cima, mesmo que a sola pegue, é diferente. Porque aí você vê a intensidade e a força. A disputa da bola, Ele né? toca na bola antes, inclusive. Ele toca na bola antes. Ele me lembrou muito até o lance do Saul no jogo contra o Estudiantes. Que ele dá o carrinho, pega na bola, pega no jogador e toma amarelo. Para mim, isso é lance de cartão amarelo. Você, Benê? De cartão amarelo. Eu não acho um absurdo o cartão amarelo, também não acho um absurdo o cartão vermelho. Eu acho que ele assumiu um risco muito grave, tendo em vista que a arbitragem a gente sabe que é extremamente incoerente. Então, se ele levasse um cartão vermelho, eu não iria considerar um absurdo, mas também não acho que foi um erro o cartão amarelo. Então, assim, só acho que o Lucas Oliveira assumiu um risco altíssimo, mas a arbitragem, na minha concepção, não errou. É questão de interpretação. E vale a gente destacar aqui, a gente mete a porrada nos árbitros quando tem que meter, né? O Rafael Klein pitou bem ontem, o clássico. Agora, pra mim, assim, ele não comprometeu o jogo. Sim. O que é o mais importante. E a gente nem tá falando dele, né? A gente botou isso aqui só porque a gente gosta de falar de arbitragem. Exato. Não, quando a gente não fala da arbitragem, isso é um bom motivo. Exatamente. Me fala aí os números do Diniz aí em relação ao Flamengo. Nos últimos anos, é o técnico que mais enfrentou, venceu. nos últimos 6 anos, que mais enfrentou o Flamengo nos últimos 6 anos. São 24 partidas ao todo. Que mais venceu também? Que mais venceu o Flamengo. Eu lembro a época de São Paulo, quando ele comandava o São Paulo. Nossa, o Flamengo acho que nunca ganhou dele. No Flu também, né? Muito. Ele conseguiu barrar a estratégia do Felipe Luiz? Você acha, Pedrosa? Eu acho que ele não foi barrar a estratégia do Felipe Luiz, no jogo não. da prancheta, sem mureta, quem ganhou? Prancheta, prancheta. Vou ser sincero, Fernando, eu tenho que parabenizar Empatou o jogo. também? Pra mim, sim. Tem que parabenizar o jogo que esses dois técnicos fizeram ontem. Um respeitando o outro, dois técnicos de alta prateleira. As pessoas gostam de tirar o Diniz pra merda, mas assim, ele é um técnico que foi campeão da Libertadores e chegou à seleção brasileira. E o Felipe Luiz é o técnico mais promissor da nossa geração do futebol brasileiro. Perfeito. Então, pra mim, a gente viu um bom jogo ontem, muito por conta desses caras. E o Felipe Luiz não tem culpa de alguns jogadores terem entrado mal, por exemplo, e alguns jogadores que foram titulares não terem rendido tão bem. Por exemplo, o Emerson Royal, enfim. Minha única crítica em relação ao Felipe Luiz é por que o Ayrton Lucas está na frente do Vinha? Seria um questionamento que eu faria ao Felipe Luiz. Mas ele é o treinador, ele está no dia a dia, ele sabe o que é melhor para o Flamengo. Muito bem. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, acho que não teve vencedor, não. Acho que os dois fizeram uma boa estratégia. E a gente pôde ver um clássico extremamente
movimentado no Maracanã ontem. Como era o nome do médico que estava ontem lá, Pedrosa do Vasco? Você sabe o nome dele? Vai me pegar agora. Ele, olha, parabéns pra ele. Ontem aconteceu um caso verdade. em choque de cabeça que é muito debatido internamente no futebol. Isso está muito... a gente teve uma mudança na regra no ano passado em relação ao choque de cabeça. Para quem não lembra, isso não existia, de você ter mais uma substituição. Sim. Se você entrar com esse protocolo na hora da substituição, mas aí também o jogador tem que ficar 5 dias afastado porque é natural. E aí teve esse choque de cabeça de jogador do Vasco com um jogador do Vasco, de um jogador, que era o Robert, que fazia uma excelente partida. Excelente. E aí esse é o grande debate nas grandes palestras que se tem sobre choque de cabeça, que eu já ministrei uma delas e escutei grandes especialistas falando sobre isso, que eles fazem esses testes aqui e se ele não passar em qualquer uma do protocolo, o que acontece? Ele manda tirar, ele é soberano para mandar tirar, ele é um médico pensando na saúde do atleta. E o que aconteceu ontem no jogo? Os jogadores do Vasco começaram a ir em cima do médico, peraí, não dá para ele ficar. O Diniz foi em cima... Faz de novo o exame aí, não dá pra ficar. E o médico falou, ele não tem condição. É isso aí. Na hora que ele agacha e faz o teste no Robert, ele não passa no primeiro. Ele já faz assim, ó, ele não tem mais condição. E uma coisa que eu vou falar pro torcedor, que muita gente pode não saber. A questão do aguerrido, da raça, eu quero ficar, eu quero jogar. Às vezes isso é um sintoma do choque de cabeça, da concussão cerebral, que chama o choque de cabeça. Doutor Rodrigo, o quê? Sasson. Parabéns, Rodrigo. Você foi médico... Inclusive, Fernandinho, para suas palestras futuramente, você tem um bom exemplo... Não, eu sou a ministra, eu só escuto os caras falando. No caso, foi o médico do Vasco. Perfeito. Um péssimo exemplo, na minha concepção, que foi o médico do Santos recentemente. Quando deixou um jogador Gabriel, com um galo na goleiro. cabeça continuar em campo e a gente pôde ver que depois ele não teve condições, acabou sendo levado para o hospital. E outra, vocês sabem que pode aumentar o risco de morte, de óbito do jogador se ele tiver um segundo choque numa mesma partida. A gente não está falando de ganhar ou perder, a gente está falando da saúde do atleta. Os grandes exemplos que se falam nessas palestras gente, se você tiver uma final de Copa do Mundo e o Neymar bate a cabeça, você vai como médico tirar ou não? Vai tirar. Você não tem que pensar no jogo. Nada vale a vida. Parabéns aí pro médico do Vasco, que foi ponta firme, chegou não, pegou o menino, levou direto pro vestiário, Pedrosa. Ele pediu, ele falou, deixa eu jogar, claro, deixa eu jogar. Eles sempre pedem. O Diniz, por quê? Porque ali era um jogador crucial pro Vasco. Foi um jogador extremamente importante, que estava jogando bem demais para a saída de bola do Vasco. Mas, cara, protocolo é protocolo, e ainda bem que o Robert Hernando tá tudo certo com ele, não deve jogar contra o Bahia, né? É porque entrou no protocolo, ele tem que ficar 5 dias fora. Muito bem, números da partida, agora sim mergulharemos nesse clássico. Bota na tela pra mim, Vini Show. Flamengo teve mais posse, Flamengo finalizou mais, mas o Vasco acertou mais o gol. Ficou claro pelas inúmeras quantidades de gols perdidos pelo Flamengo. Pedro, principalmente, perdeu contra o Estudiantes, perdeu ontem de novo. Não viveu uma semana daquelas. Flamengo trocou mais passes, 512 a 322, o que é surpreendente, porque o Vasco normalmente toca muito. Esse Vasco do Diniz, o bom Vasco do Diniz, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 12 pelo Vasco, e aí cartões equilibrados ali também. Resultado 1. Tem um equilíbrio aqui, Fernandão, mas independentemente dos números, quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre os gols perdidos do Flamengo, sobre os lances. Quais foram os destaques desse clássico entre Flamengo e Vasco? 1. GV, eu gostei bastante do jogo, muito mais da intensidade e da vontade de vencer do que tecnicamente. Acho que tecnicamente podia ser um pouquinho melhor, eu esperava um pouco mais do Felipe Coutinho, do Arrascaeta quando estivesse em campo, mas a gente não pode deixar de falar aqui do Saul, do Robert Renan, quanto esteve em campo. O que esse menino tecnicamente vai ajudar o time do Diniz a construir o jogo de trás junto com o Cuesta é piada. A gente percebe que o Vasco perde um pouco da construção depois que ele sai com a concussão. Espero que o moleque esteja bem. Mas o Vasco acho que ganha uma contratação depois da saída do Robert Renan, porque o Lucas Oliveira é um moleque que chegou para ser titular no Vasco, me sendo muito criticado, até mesmo porque não fez bons jogos, mas entrou muito bem, não comprometeu. Teve até aquele lance que a bola bate na mão dele, mas acho que a bola bate na coxa antes, e se é assim, bate na coxa e bate na mão, o protocolo é não marcar o pênalti. Fez um bom jogo o Lucas Oliveira. O Saul, mais uma vez, marcando forte, construindo bem. Eu gostei bastante. Parece que ele é lento, mas ele ajuda, né, cara?
E é isso aí, verdade, ele não desiste, ele tem aquele pensamento europeu de que tem que compor o setor defensivo, não é só atacar, mas eu gostei do Vasco no início, achei que o primeiro tempo foi mais do Vasco do que do Flamengo, o Vasco muito preparado para passar por essa primeira linha de marcação do Flamengo, coisa que o Flamengo faz muito bem contra os adversários, o Flamengo teve dificuldade para roubar essa bola e quando conseguiu roubar, acabou fazendo um gol, né, no lance do Cebolinha, que a bola foi mal rechaçada pelo Léo Jardim, mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor, volta mais encaixado nessa marcação ofensiva, o Vasco tendo mais dificuldades, aí o Vasco faz o que o Flamengo fez no primeiro tempo, né, que é usar mais essa bola longa procurando o Bruno Henrique, o Vasco no segundo tempo faz procurando o Verratti, que é um cara que sustenta muito bem. Gostei do jogo defensivo do Léo Ortiz contra o Verratti, eu sempre tive um pouco de curiosidade nesses duelos contra centroavantes grandes, fortes, com relação ao Léo Ortiz. Ele foi muito bem contra o Verratti. Não é fácil marcar o Verratti, a gente sabe o que ele causa de trabalho para os zagueiros. Enfim, foi um jogo interessante, um jogo em que as equipes acabaram fazendo um pouco em cada tempo, só que foi ruim, o resultado foi ruim para os dois. O Flamengo viu o Palmeiras encostar, o Vasco viu a galera de baixo encostar um pouco mais. Por sorte, o Fluminense venceu o Vitória, o Mirassol venceu o Juventude, times que vão brigar com o Vasco ali. Pelo menos o Sport deu uma pancadinha no Corinthians, fez com que ele continuasse um pouco mais ali embaixo, perto da zona de rebaixamento. Enfim, o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Bahia no meio de semana, o Flamengo um importantíssimo também contra o Estudiantes. Levar o que foi de melhor para esse jogo e não adianta a gente ficar reclamando com relação às substituições do Flamengo. O Felipe Luiz poupou, tirou. Precisava fazer, eu acredito que não tenho o que contestar com relação a isso. O Flamengo precisava se preparar para o jogo de quinta-feira e tem elenco para substituir. Todo mundo fala que é o melhor isso. O Felipe Luiz foi muito bem quando disse isso. Pô, tem que usar os caras também, porque quando precisar dos caras no campo, os caras têm que estar com ritmo. E o elenco do Flamengo, o GV foi muito bem quando falou isso aqui, acho que até em off. O time B do Flamengo se equipara a boa parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Briga no G6, pô. Então tem que botar os caras para jogar. Ou deveria brigar, né? E o Dela Cruz, porque o Dela Cruz não jogou, o Dela Cruz vem há muito tempo com problemas físicos, cara. Não dá pra desgastar o cara tendo um jogo... semana, meio de semana, e tendo um jogo importantíssimo no meio de semana, sem o Flamengo ter certeza se o Jorginho vai conseguir jogar. Sim. Então, fez muito bem o Felipe Luiz e o resultado aconteceu porque o Vasco também foi muito bem. Eu ia falar isso. Ô, Thiago, eu concordo com o Fernandão, que eu acho que o primeiro tempo, não sei se eu posso dizer que foi mais do Vasco, mas me parece que o nível de concentração ou de querer... E pra mim isso importa, porque tem uns estudiosos aí que falam, se fosse assim o time que quer, mas não é isso, pô. Tô falando de um clássico, de um time que é muito superior tecnicamente, que no mano a mano aqui todo mundo votou no Flamengo, mas o Vasco entrou assim, meu irmão, pra gente é a sobrevivência, pra eles é o prato de comida, pra gente é a sobrevivência. E achei que essa postura do Vasco, que às vezes falta em outros jogos, fez diferença pro Vasco equilibrar o jogo com o Flamengo, como a gente viu. Eu concordo com você e eu acho que é a única ressalva que eu faria em relação à fala do Fernandão, porque assim, eu achei que foi um bom jogo também, acho que a trocação foi muito boa, mas eu acho que eu esperava mais em relação ao que foi apresentado do Flamengo. Acho que o Flamengo poderia ter oferecido mais a partida, poderia ter rendido melhor e vencido o jogo. Quando o Flamengo faz 1-0 com 10 minutos de jogo, eu cheguei a pensar que o Flamengo poderia construir um resultado muito melhor e muito rápido. Mas aí você lembrou do Flamengo Estudiantes, viu que no segundo tempo dá sempre uma... Não só isso. O Vasco, muito diferente do que costuma acontecer, não teve aquele apagão psicológico. Porque o Vasco, normalmente, quando toma um gol, ele desmonta. E o Diniz vem trabalhando isso já desde o início, desde a chegada dele, porque o Diniz tem essa questão de trabalhar o psicológico dos jogadores, eles falam muito sobre isso. E o Vasco não teve esse apagão, o Vasco até melhorou depois que tomou o gol. Porque o Vasco foi buscar um resultado, tem uma cobrança de escanteio do Coutinho, que o Puma dá uma cabeçada e o Rossi pega a bola no chão e ainda bate na trave, poderia ter empatado ali. E na sequência o Ryan faz o gol do empate. E aí o Vasco naquele momento estava melhor em jogo. Acontece que o Robert Renan tem a lesão ali, né? Cabeceia junto com o Cauê e sai. E aí o Vasco tem uma queda. Parece que ali sim o Vasco sente um pouco o jogo. E as duas equipes pareciam achar melhor que o primeiro tempo acabasse. Até diminui um pouco o ritmo do jogo naquele final de primeiro tempo. Agora, acho que uma ressalva importante a fazer em relação a isso que você falou sobre a querência do Vasco em relação a esse resultado. O Vasco melhorou muito na janela. Eu acho que a janela do Vasco foi muito boa. Acho que até um elogio que a gente pode fazer ao Admar Lopes, que foi uma contratação que o Vasco fez agora, o diretor de futebol português que o Pedrinho foi buscar, porque ele traz o Cuesta e o Robert Renan, que fazem uma nova zaga para o Vasco. A zaga do Vasco era muito deficiente assim, em relação à qualidade técnica. O Andrés Gomes, que entrou no segundo tempo, é um bom ponta, aparentemente ele tem a noção do que ele tem que fazer ali, muito rápido, eu acho que ele vai agregar. E a volta do Cauã Barros, que era um jogador que pertencia ao Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, ele volta ao Vasco para ser titular.
Sendo que no América Mineiro ele já era jogador do Vasco, o Vasco sequer fazia utilização dele e ele volta para assumir a posição. O Vasco contratou o Thiago Mendes, que ainda nem jogou, ainda não dá para avaliar porque não teve minutagem em campo, mas o Cauã, que já era jogador do Vasco, passa a performar muito bem. Então acho que o Vasco tem ali uma equipe melhor para jogar esse segundo semestre, conseguir escapar dessa situação de brigar contra o rebaixamento e talvez poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil um pouco mais aliviado. Natal, né? Só no Natal, é só dia 10 de dezembro. Isso é ruim pro Vasco também, que daqui a pouco vai embalar, que já tá embalando. É porque eu tô com o Thiago, acho que essa questão emocional do Vasco, quando toma gol, depõe muito contra. Porque, cara, o jogo do Vasco contra, beleza, o Flamengo teve chance, Pedro perdeu o gol. Mas foi um jogo contra um time que todo mundo diz que vai brigar pela América e o Vasco jogou. Eu acho que, sei lá, por isso que eu falo. O pessoal fala, São Januário, beleza. A gente não pode falar pelo torcedor do Vasco, porque ele sente. Mas o Vasco faz bons jogos, cara, como fez Nilton Santos, como fez no Maracanã. É rir, pô. Com o torcedor do Vasco barulhenta pra caceta, mesmo o menor número. E 2 pontos importantes, Javier. O Vasco teve superioridade com o Flamengo no primeiro tempo, depois que tomou o gol, em um quesito que o Flamengo é muito bom, que é na bola aérea defensiva. O Vasco foi perigoso, não só na bola na trave, não no gol, mas em outros momentos também. E quando o Thiago fala das contratações, o Diniz foi muito importante nesse fator, porque ele costuma dizer que não se mete muito, ele diz o que ele precisa e não se mete muito em jogadores pontuais. Mas ele já falou que sempre quis trabalhar muito com o Robert Renan. Sim. E o Cuesta chega com uma carta na manga absurda, porque o Cuesta é jogador de seleção colombiana, vir para o Vasco com as dificuldades que a gente sabe que o Vasco tinha, tanto financeiras quanto na tabela, muito do Diniz ligar para o jogador, do jogador ver a ideia de jogo do Vasco, entender que é legal participar de um projeto como esse, enfim. E que já deu certo há pouco tempo atrás no Fluminense. Já deu muito certo e com muito mais tempo de construção. O Diniz teve mais tempo para construir esse time no Fluminense do que no Vasco, até porque o Vasco começou mal, ele veio para suprir uma perda do Vasco lá embaixo no rebaixamento. Então, enfim, muito legal o time do Vasco. Vamos ver como é que se recupera o Robert Renan, mas esse moleque é um ponto importantíssimo. O Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então, foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais, a verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras pra jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Né? Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez. Na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Tem hora que eu não entendo o Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou. E a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite,
por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir. Mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que está ali, da zona da confusão ali. Sai não. Golaço, hein? Do outro lado. E o Rossi fez uma defesa aí também no chão, você viu? Se é Vasco